Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Após a leitura, nosso irmão Reinaldo irá fazer uma oração pedindo ao Senhor para que Ele possa iluminar este que tem hoje a incumbência de pregar, que o Senhor possa me agraciar, que eu possa ser tão somente um vaso de honra para Ele nessa noite. João 19, 28, 29 e 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando no caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Oremos, Senhor. Eterno Pai, Deus louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Rendemos graças a Ti nesta noite, Pai. Pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha tirar todo o impedimento, Pai, nesta noite, que a Sua palavra será pregada, Pai. Que nossos ouvidos estejam puros e sensíveis ao Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do pregador, Pai, na qual tem a incumbência de trazer, Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai. Que não seja dele, Senhor, mas que seja do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, do Teu ensinamento, Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai, que direciona os nossos corações, Pai, independente de quem esteja aqui, Senhor Jesus, que a Sua palavra venha penetrar diante do coração e da nossa alma, Pai, tirando toda enfermidade, Pai, tirando tudo aquilo que o Senhor não quer que esteja no nosso coração, Deus. Nos ensina, nos capacita mediante o Teu ensinamento nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, se tem algo que tem força e poder, é a palavra. Os antigos tratavam de negócios apenas conversando entre si. Não havia contratos escritos nem documentos, porque a palavra era afirmada como algo de honra. A palavra, ela tem muita força, e ela tem tanto força para destruir como para criar. Com um simples gesto ou uma simples palavra, nós podemos desmontar uma pessoa, deixá-la humilhada, triste, acuada. Mas com as simples palavras também nós podemos exaltá-la, que ela possa se sentir forte, confiante, de forma que a palavra tem grande poder. Eis aqui nesse versículo algo muito importante e algo que o cristão, em seu anseio, queria muito ouvir e ouviu. Quando o Senhor foi em seu sofrimento, já nos últimos momentos de sua morte, diz que está consumado. Isso nos traz muitos ensinos teológicos, muito importante para nós, mas também nos traz algo simples e maravilhoso, que é tão somente uma demonstração de amor. Dizendo o Senhor Jesus ali, que todo o plano de salvação, planejado antes da fundação do mundo, foi de maneira perfeitamente executado. Nós vamos um pouco antes disso. Transpassaram as mãos do Senhor e os pés com prego, suspenderam-no numa cruz, e lá ficou pendurado por 6 horas, sentindo as piores dores que um homem pode sentir: espasmos musculares, cãibras, falta de ar, corpo dolorido, sem poder se ajeitar, sem poder
arrumar o corpo para receber o ar e soltar o ar, sentiu muito sofrimento. E após tanto sofrimento, o Senhor Jesus, então vendo chegando a sua hora, clama ao Senhor essas últimas palavras, inclina o seu espírito e morre. Mataram o nosso Senhor, maltrataram, e depois de muito sofrimento, o mataram. Mas por que o mataram? Qual foi a sua culpa? E quem foram os culpados pela sua morte? O poder romano, temendo ser Jesus um líder revolucionário, temendo que Jesus pudesse liderar motins e rebeliões contra o governo de Roma, os romanos têm sua participação em sua captura e morte, pois viam nele um grande líder político. Mas não foram os romanos os culpados. A liderança religiosa de Israel, os sacerdotes, os escribas, fariseus, vendo Jesus como um herege, blasfemador, que dizia ser o Filho de Deus, e não aceitando tremenda blasfêmia, segundo eles, também participaram de sua captura e o incentivaram a matá-lo. Mas também não foram esses os culpados pela morte de Cristo. O povo, a plebe, influenciados pelo poder, pelos líderes religiosos, outros temendo represálias de Roma, outros apoiando o governo e outros só por divertimento, também incentivaram a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não foram esses também os culpados. Então, meus irmãos, quem foi os culpados pela morte de Cristo? Eis aí uma autorreflexão, porque devemos confessar que a culpa foi nossa, a culpa foi minha, a culpa foi de cada um de nós, porque pecamos, e o seu amor tão grande e imensurável para nos livrar da perdição, ele então morre em nosso lugar. Nós somos culpados pela morte de Cristo. Devemos confessar. Mas mesmo que, compreendendo essa culpa, nossos filhos também o terão, nossos pais tiveram, a geração eleita toda a tem, pois foi por nossos erros, por nossos delitos e pecados que ele morreu. Há um grande erro quando dizem que o Senhor Jesus nos representou na cruz. E já ouvimos isso por aí. O Senhor Jesus nos representou na cruz. Coisa que não é verdade. Cristo não nos representou. Cristo nos substituiu. Aquele lugar era nosso, porque tínhamos pecado. Mas o Senhor Jesus o tomou em nosso lugar. E é completamente diferente uma coisa da outra. Substituir é apenas trocar de lugar. Representar, digo eu, retificando, apenas trocar de lugar, talvez está nos representando de forma nenhuma. Ele nos substituiu. Cristo, em sua honra e toda glória, despojando de todo o poder, se fazendo homem como nós, se colocou em nosso lugar. Cordeiro Imaculado, o Santo de Israel, foi ali crucificado e morreu em nosso lugar.
Porque, meus irmãos, quem nos representa, na verdade, na história, como homens pecadores, foram tão somente aqueles que cometeram erros, como Adão, que, por uma vanglória, queria ser, pela palavra da serpente, igual a Deus, conhecedor de tudo, pecou pela sua ganância. Judas também nos representa quando não somos fiéis ao Senhor, quando pecamos contra o nosso Deus, mesmo sendo raça eleita, conhecedores disso, mesmo sabendo que somos povo eleito, ainda nos colocamos contra o Senhor Jesus e pecamos cometendo pecado. Somos também representados por Pedro, quando o Senhor Jesus estava sendo capturado. Pedro, pela sua covardia, negou ao Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Somos covardes diante do Senhor, diante do mundo. E, talvez, por medo, nós também negamos ao Senhor. Quem nos representa é Barrabás. Barrabás estava ali, na fila da morte. Aquele terceiro lugar na cruz, onde estava o Senhor Jesus, era o lugar de Barrabás. E quem era Barrabás? Um amotinador, assassino, bandido. Estava ali. O Senhor Jesus substitui Barrabás. Barrabás nos representa, com seus erros, seus pecados, já condenado. Mas naquele momento, ele fica livre, é solto, tem a liberdade, e o Senhor Jesus toma o seu lugar, tomando o seu lugar na cruz. É esses que somos representados, e nenhum deles nos substitui, apenas o Senhor Jesus. Porque mesmo que estivessem lá, não poderiam nos substituir, porque também são dotados de pecados. O Senhor Jesus, Cordeiro imaculado, santo, sem nunca conhecer o pecado, eis ali o seu castigo, por apenas, ou por muito, talvez, usando as palavras, nos amar demais. Meus irmãos, compreendendo que o Senhor Jesus nos ama dessa maneira, nós fazemos uma autoanálise e percebemos que esse amor não é tão recíproco como deveria ser. Não amamos tanto quanto Ele nos ama. É só pensarmos que quantos de nós morreria em seu lugar? Qual de nós pularia na frente dele ali, naquela situação, e tomaria a cruz e carregaria e diria: prenda-me na cruz, não este homem. Nenhum de nós faremos isso, se estivéssemos lá. Talvez, por impulso, por ímpeto, nós dizemos: se eu estivesse lá, não teria acontecido. Mas também você ia destruir toda a história, né? E o plano de salvação. Porque era para isso que Cristo viria, para morrer. Mas pensando numa lógica humana, no pensamento humano, nós não teremos coragem de fazer isso. Nenhum dos seus discípulos o fizeram. Nem aqueles que estavam andando com Cristo lado a lado. A entender por Pedro, que se encovardou, que fugia, que dizia: eu não o conheço. Nós julgamos a Pedro e dizemos: mas, poxa, logo Pedro foi fazer isso? Talvez se estivéssemos lá, faremos até pior. Cristo morreu por nós, para vivermos para Ele e por Ele. E Ele era ciente de todo esse sofrimento. E a sua morte
transformou o mundo, transformou nossas vidas, os nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. 1 Timóteo 2,6 diz: o Senhor fez maravilhas em nossas vidas em sua morte. Aí diz: nos resgatou. Agora, versículo 6. A qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O Senhor Jesus invade o domínio de Satanás, porque Satanás era o dominador deste mundo. O Senhor Jesus, então, invade o seu território, onde Satanás era líder, sem pedir permissão ou autorização, porque ele era o Senhor. Ele invade, toma conta e nos resgata. O Senhor nos libertou das garras de Satanás, do pecado e do castigo eterno. Tomou posse, em sua morte e ressurreição, daquilo que já era dele, como ele cita lá em sua oração sacerdotal. Foi por estes que eu vim, foi por estes que eu morri. O Senhor, então, nos resgatou. Em sua morte, ele também nos reconcilia. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado nos lançou fora da presença de Deus. Fomos afastados da presença do Senhor. Havia uma grande distância entre nós e o nosso Deus. Havia um abismo entre nós. Porque o Senhor é santo e nós pecadores. E como conciliar isso? Como juntar isso de novo? O Senhor vem e nos reconcilia. Porque havíamos quebrado um trato. Havíamos rompido um acordo, um tratado que havia entre Deus e o homem. Aquela primícia da criatura, santo, a qual o Senhor Deus amava, pecando, se afastou do Senhor. E um afastamento tão grande que por nós mesmos não conseguiríamos nos aproximar de novo. Porque os nossos desejos são carnais, pecaminosos. Mas o Senhor Jesus veio e nos reconciliou. Porque todos pecaram, todos estavam distantes da glória de Deus. E o Senhor Jesus vem e nos resgata. Também Ele nos arrebanhou. Isaías 40:11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Éramos ovelhas desgarradas, perdidas, sem pastor, indo cada um para o caminho que quisesse, dispersos, sem proteção, sem cuidados, sem atenção, mas ele novamente nos ajuntou, em sua morte e ressurreição. Ele novamente nos juntou em um só rebanho, nos fazendo novamente caminhar e andar seguindo a vontade do nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele não fez rebanhos separados. Embora somos separados geograficamente, longe os uns do outros, onde a igreja se reúne por esse mundo afora, nós pertencemos a um só rebanho, que é o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, o grande e eterno pastor. O Senhor Jesus também saciou a nossa sede. João 7, 37 e 38 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de água viva. Tínhamos sede, meus irmãos, sede espiritual.
andávamos sedentos, secos por justiça e ressecados pelo pecado, o Senhor Jesus, a grande fonte de verdadeira água viva, saciou a nossa sede. Não temos mais sede espiritual, pois Ele é a fonte constante de água viva, que passa em nossas vidas, que Sua palavra é fonte de água viva. As Suas palavras são fonte de água viva. Portanto, o cristão não mais tem sede, porque está saciado pelo Senhor Jesus. Ele também nos lavou. Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundície dos filhos de Sião, e limpar Jerusalém do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e o espírito de purificador. Éramos sujos pelo pecado e nossos delitos. Pelos nossos pecados cheirávamos mal. Havia um mau odor em nós, porque o pecado, ele é destruidor, ele é contaminador. No Antigo Testamento, quando se fala em trapos de imundície, eram os panos que os leprosos usavam em suas feridas, em seus corpos, cobriam essas feridas com esses trapos. E, logicamente, uma ferida, ela tem o seu mau cheiro. Não cuidada, não tratada, ela fede, ela apodrece. E aquele pano envolto ali, às vezes, era tirado e jogado fora. E aquilo fedia. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, o Senhor Jesus nos limpa. O Senhor Jesus nos lavou, nos limpou. Somos purificados e limpos pela graça do nosso Deus. Havia em nós um ranço de pecado, o mau cheiro, a podridão. Ele, então, nos limpou com o seu sangue, sangue purificador. Também, em sua morte e ressurreição, Ele nos libertou dos nossos fardos. Mateus 11:28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. John Bunyan, escritor do livro Peregrino, todos, se não conhecem, que não leram, já conhecem, ouviram falar desse livro. Ele fala sobre o cristão, que carregou em suas costas um grande fardo, ou uma grande trouxa, uma mochila enorme, que representava os pecados. Ele carregou isso por uma grande peregrinação, que só se libertou disso quando atravessou o rio e chegou aos pés de Cristo. Ali o seu fardo caiu no chão. Mas por toda essa sua vida, ele carregou esse fardo. É uma ilustração maravilhosa, porque o cristão também tem o seu fardo. Nós tínhamos, muito pior do que carregamos hoje, o fardo do pecado, que nos deixava debruçado, tortos, quase chegando ao chão, porque o pecado, ele é destruidor, ele é pesado. Mas o Senhor Jesus nos livrou deste fardo. E se tivermos algum fardo ainda para carregar, Ele diz que nos ajudará a carregar. Então não devemos lamentar, reclamar dos nossos sofrimentos, apenas confiar em Deus, pois Ele nos ajudará, com certeza, a carregar os nossos fardos. Também, Ele nos deu vida. Eis aí uma das coisas mais importantes. Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados,
éramos mortos, verdadeiros zumbis espirituais, cegos, caminhando ao abismo, mortos porque o pecado trouxe não só a morte física, mas também a morte espiritual. Mas Ele nos deu vida, vida em abundância, vida eterna. Eu faço uma ligação muito grande com esse texto, com esses versículos, com a oração sacerdotal. As duas é como se fosse uma só. O que Cristo fala em um, Ele detalha em outro. Porque o Senhor Jesus, com sua graça, orando ao Pai, Ele diz que nós somos dele. E que Ele também nos deu vida, a vida que Ele tinha e tem, que é a vida eterna. Meus irmãos, não temos como perder a nossa vida. Não temos como voltar à morte, uma vez que o Senhor Jesus morreu por nós. Ele diz, não pelo mundo, mas por este que me destes. Nós somos agraciados, privilegiados, porque quando Ele diz, este que me destes, nós fazemos parte destes. Nós somos estes, a qual Ele fala. Devemos agradecer a Deus por tanta misericórdia, benevolência e amor para conosco. Meus irmãos, foi por nós. Nós fomos os culpados pela morte de Cristo. E em sua morte maravilhosa, Ele nos trouxe tudo isso e muito mais. Se fôssemos relatar aqui mais coisas, passaríamos aqui 3, 4 horas falando sobre tudo aquilo que o Senhor nos trouxe de benefício em sua morte. Embora, meus irmãos, sejamos culpados por sua morte, não devemos ter ou carregar conosco esse sentimento de culpa, porque isso nos levaria a servi-lo por remorso e não por amor. Nós serviríamos por uma troca, por uma obrigação, por um favor, e não por amor. Porque Ele não nos deixou também esse sentimento de culpa. Embora somos culpados, Ele não olha para nós como os culpados de sua morte, porque Ele fez isso voluntariamente, por amor a nós. Nós não pedíamos, mas Ele disse, eu vou morrer por você, mesmo assim. Então vejam que nós não podemos trazer essa culpa para não servi-lo de maneira errada, porque devemos servi-lo com amor, porque o Senhor Jesus é amor. John Way comenta que a morte de Cristo não nos possibilitou a salvação, não nos deixou mais próximo dela. A sua morte nos deu de fato a salvação. Salvação garantida e absoluta. Mas o que nos preocupa, meus irmãos, é que embora sejamos alvo de tão grande amor, às vezes queremos não ser. Por isso que a graça do Senhor é absoluta. Porque mesmo não querendo ser, o Senhor Jesus nos traz de volta e diz, vocês são. Você é o meu servo. Você é o motivo pelo qual eu morri. Embora sejamos beneficiados, às vezes preferimos não ser, por desejar o pecado. O amor do Senhor Jesus dispensado a nós não é recíproco, como já disse no início. Não amamos tanto quanto deveríamos amá-lo. Não servimos tanto quanto deveríamos servi-lo. É como Israel, que sendo o povo de Deus, escolhido entre muitas nações,
imerecidamente, porque nada tinham para oferecer a Deus, o Senhor os escolheu. E operava maravilhas em Israel. Cuidava, dirigia, alimentava, zelava por eles. Eles sempre estavam traindo ao Senhor. Eram povo de Deus, mas não queriam ser povo de Deus. Invejavam os outros povos, as outras nações, porque queriam fazer ou satisfazer os desejos da carne. Queriam liberdade, traindo o nosso Deus. Os outros povos havia um rei, e nós não. Mas o grande rei era o nosso Deus. Eles queriam um rei humano. E pecavam constantemente contra o nosso Deus. E temos, meus queridos irmãos, muitas vezes agido assim. Temos traído ao Senhor Jesus, nos apresentando a Ele com desleixo, fazendo a sua obra relaxadamente, sem cuidado, sem compromisso, sem responsabilidade, de qualquer maneira, esquecendo que sua obra por nós foi perfeita. Queremos ser salvos, mas não queremos servi-lo. Não queremos compromisso. E quando é que isso acontece? Quando somos omissos em nos corrigir, ou corrigir o nosso irmão, quando podemos melhorar a nossa vida espiritual e não fazemos, quando podemos nos dedicar mais ao Senhor e não nos dedicamos, quando somos preguiçosos, temos preguiça de servir, de vir à igreja, preguiça de orar, preguiça de cantar, preguiça de pregar, preguiça de estar presente com o povo de Deus. Também, quando somos negligentes, sabemos onde está o erro e não o corrigimos. Sabemos onde podemos melhorar, mas não o fazemos. Sabemos onde podemos ajudar, orientar ao irmão e negligenciamos tudo isso. Quando somos covardes, temos medo de nos apresentar diante de Deus, até mesmo para lhe pedir perdão. Temos medo de declarar que somos cristãos. Em certas ocasiões, o Senhor nos coloca frente a alguém para podermos evangelizar, mas temos medo de falar do Senhor Jesus, do nosso Deus, de anunciar o Evangelho. Somos covardes, somos tímidos, e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas, meus irmãos, o mais interessante é que Cristo morreu pelos preguiçosos, morreu pelos negligentes, pelos covardes, pelos omissos, porque nós, na nossa condição de pecadores, tínhamos todos esses defeitos. Porém, a partir do momento em que o Senhor Jesus nos livra e nos dá clareza com o Espírito Santo da nossa salvação, nós devemos deixar tudo isso de lado. Devemos abandonar isso. Porque o Senhor, meus irmãos, não aceita covarde em sua obra, nem preguiçosos, nem mentirosos, nem omissos, nem acomodados. Muitas vezes, sabendo que fomos já livres disso, nós tentamos trazer isso de volta a nós, pelo ímpeto do pecado, do coração ainda pecador. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Deus! Bendizemos, meus irmãos, tão grande obra de salvação.
mas não damos devido apreço e atenção ao Senhor, ao nosso Deus. Cristo morreu por nós, para vivermos em prol do Evangelho e para Ele. Ora, meus queridos, o Senhor morreu pelos doentes, sim, pelos doentes. Então, sinta-se sarado. Ele morreu pelos fracos. Então, sinta-se revigorado. Ele morreu pelos covardes. Seja, então, corajoso. Ele morreu pelos acomodados. Sinta-se ativo, atento. Pelo mentiroso. Então, seja autêntico agora e verdadeiro. Se temos a certeza da nossa salvação, então foi por nós que Ele morreu. Devemos lançar fora tudo que nos impede de servi-lo como Ele merece. Não podemos, meus queridos, transformar graça em desgraça. E temos essa mania. Às vezes deixamos de adorar ou de servir ao nosso Deus, colocando a culpa em coisas ou pessoas. Nunca em nós. Nunca em nossa omissão, em nossa preguiça, em nosso desleixo. Mas é meu filho que me atrapalhou. É meu trabalho que não me deixa ir de vez em quando para a igreja. Ninguém trabalha 30 dias por mês. Não pode, isso não existe. Pode até ser, mas é contra leis. Entendeu? Ah, choveu. A chuva é uma bênção. Ah, não vou não, porque choveu. Ficamos impressionados ontem, no sábado, quando um dia de chuva pesado. E foi chegando mulheres aqui no encontro. Foi chegando mulheres. Todo mundo pensando, não vai chegar ninguém aqui. Né, com essa chuva aí. Foi chegando mulheres. Mais de 100, 110 mulheres aqui nessa igreja ontem. Fora as outras pessoas. Que vieram adorar ao Senhor em um culto de comemoração ao aniversário. Maravilha. Mulher, sabe como é que é? Tem que andar no salto, bem vestida, cabelo bem feito, não pode tomar chuva. Não pode molhar os pés. Seria um empecilho. Mas não fizeram conta disso. Estiveram aqui. É um exemplo para nós. E os homens sabem disso. Se fosse reunião dos homens, não teria nem 30% aqui. É ou não é, João? Não teria. Os homens sabem disso. Mas as mulheres são mais dedicadas. Devemos usar isso como exemplo. Meus irmãos, somos culpados pela morte de Cristo. Mas a sua graça e misericórdia nos trouxe a salvação. Nos libertou de tudo isso. Nos trouxe maravilhas, como já disse relatadamente aqui, citando versículos. E também Ele nos libertou de todos esses males. Embora, de vez em quando, tentamos trazê-lo para perto, esses males, mas devemos pensar que o Senhor Jesus não merece isso. Não merece que sejamos covardes, omissos, mentirosos, acomodados, fracos, covardes. Não foi para isso que Ele morreu por nós, para que sejamos assim. Foi para nos libertar disso. Reconhecendo que Ele morreu por nós, devemos adorá-lo e servi-lo constantemente, com vigor e verdadeiramente. Não só hoje, mas eternamente. Porque estamos louvando ao nosso Deus aqui, continuaremos louvando ao Senhor nos céus e eternamente.